Eu ouvia indistintamente, à distância, com uma alucinação auditiva, uma pobre menininha cantando. Infelicidade. Há tanta gente infeliz neste mundo. Dizer que só há gente infeliz não seria um exagero. Contudo, essas pessoas conseguem lutar contra o mundo com bravura, e o mundo compreende e se compadece dessa luta. Minha infelicidade, porém, provinha unicamente de meus pecados. Logo, eu não tinha meios para lutar contra quem quer que fosse. Sempre que tentasse levantar a voz na forma de protesto, não somente o linguado, mas a sociedade inteira, sem dúvida, diria em tom de espanto: vejam como ele tem coragem de dizer uma coisa dessas. Será eu a quem chamam de egoísta? Ou seria o oposto, um covarde? Eu também não tenho ideia. No entanto, em ambos os casos, eu não passava de um torrão de pecados, e me enterrava cada vez mais fundo em minha própria infelicidade. Nenhum plano concreto para impedir essa queda. Eu li Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. Esse pequeno livro é um dos livros mais famosos de literatura japonesa e um dos que melhor vendeu. Inclusive, eu acho que ele é o único traduzido para o português desse autor. Uma pesquisadinha, depois que eu terminei de ler o livro, eu descobri que ele se encaixa num gênero literário chamado Watakushi Shosetsu. Significa essencialmente como se fosse um livro de si mesmo, um livro do eu. O conceito é um livro, geralmente em primeira pessoa, extremamente focado em um personagem. Personagem esse que é pesadamente baseado no próprio autor, foca no desenvolvimento emocional e costuma ter uma linguagem simples. Curioso essa definição de Watakushi Shosetsu, porque encaixa com certos livros que não são da literatura japonesa, tipo os livros do Charles Bukowski ou do John Fante. Ainda nessa pesquisa sobre esse gênero Watakushi, eu descobri que existe uma grande pérola nos mangás, chamado O Homem Sem Talento, do Ishiharu Tsugi, aí eu comprei porque eu achei interessante. Eu acho muito importante para entender Declínio do Homem entender quem era o Osamu Dazai. Dazai viveu entre 1909 e 1948. Caralho, ele viu as duas guerras mundiais. E o nome Osamu Dazai é um pseudônimo, o nome de verdade dele é, peraí que eu tenho que ler, Tsushima Shuji. Ele era estudante de literatura francesa na faculdade. Ele foi deserdado pelo pai dele por causa da relação amorosa que ele teve com uma geisha. E ele tentou se matar num total de 4 vezes, sendo 2 vezes antes sequer de completar 20 anos de idade. E foi nessa quarta vez de tentar se matar que ele conseguiu. Na véspera do aniversário dele de 39 anos, ele se jogou num rio em Tóquio junto com a amante dele. O formato do livro ele é quebrado no que seriam 3 cadernos. Caderno 1, caderno 2, caderno 3, que abordam momentos diferentes da vida do protagonista, que se chama Yoso. Tem um prólogo e um epílogo que dão a entender que alguém encontrou esses cadernos. O Yoso é um personagem que afirma não conseguir compreender seres humanos. Ele morre de medo de se abrir com qualquer pessoa, ele morre de medo de confiar em qualquer pessoa, e ele também morre de medo de decepcionar ou chatear qualquer pessoa. Ele está num esforço constante de ser agradável, de construir uma máscara agradável, para que, digamos, a pessoa fique satisfeita com ele e não tente penetrar mais fundo. De quando ele é criança, que o pai dele costuma viajar para Tóquio e pergunta para ele se ele quer algum presente. Quando ele pergunta se ele quer algum presente, ele lembra que Yoso, eu vi uma máscara tal, você quer uma máscara dessa? Eu trago pra você e tal. E ele fica meio acuado, porque ele não quer de fato aquela máscara. Ele gosta de ganhar livros, o irmão dele até fala, ele gosta de ganhar livro. Mas o pai dele ficou chateado, o pai dele, assim, ele viu que o pai dele ficou triste, o pai dele queria dar essa máscara pra ele. Então ele foi escondido na agendinha onde o pai dele anotou os presentes e escreveu a máscara por cima, para que o pai dele ficasse feliz dele querer a tal máscara. Outro exemplo é uma coisa que define muito a personalidade do Yoso desde criança e continua até o final do livro, que é a faceta de palhaço que ele constrói. Como assim faceta de palhaço? Ele tenta ser divertido, ele tenta ser bobo, ele é propositalmente atrapalhado, ele cai no chão, ele se machuca, ou ele faz piadas para que todo mundo ria, para que todo mundo goste dele. É uma farsa, é uma máscara, e ele acredita que todo mundo constrói essa mesma farsa. Que todo mundo tá vivendo uma farsa e que ele só tá cumprindo o papel dele, sendo assim também. Inclusive, ele morre de medo que as pessoas vejam através dessa máscara dele. Teve um momento na escola em que ele, na hora da aula de educação física, saiu correndo e fingiu tropeçar e cair, se espatifar, todo mundo riu, ele ficou meio coisa. E um aluno mais quietinho, que estava mais observando, apontou o dedo e acusou o Yoso. Você caiu de propósito. Tu tá fingindo, você caiu de propósito. Isso dá uma crise no Yoso, então
fica nervoso, ele fica desesperado, cara. Logo em seguida, ele tenta fazer de tudo pra se aproximar desse menino. Porque agora que o menino viu através dele, ele tem que garantir que o menino não vai, digamos assim, continuar expondo ele. O menino acaba sendo a primeira pessoa com que ele realmente se conecta, de um total de, eu acho que, 2 pessoas. Ele fez reais conexões com 2 amigos ao longo da vida dele dentro do livro. O primeiro caderno foca principalmente nessa parte da infância. Já o segundo caderno já é ali no fim do ensino médio para a faculdade, onde ele vai morar em Tóquio para poder estudar. Ele sempre tirou notas muito boas, embora ele afirme não estudar. Lá ele fica morando no apartamento que o pai dele tem em Tóquio para quando ele tem que viajar. E ele começa a se afundar pra caralho num universo de drogas e cigarro, bebida. Ele faz um amigo que não respeita muito, que ele não gosta muito, mas ele considera que esse cara pode ser o guia dele nesse universo. Porque o cara sabe onde tem a bebida mais barata, onde tem as melhores coisas. O cara leva ele numa reunião do Partido Comunista, ele começa a participar do Partido Comunista, rola muita coisa. Isso é mostrado um pouco quando ele é criança e fica mais acentuado nessa parte é que o Yoso, ele tem uma, digamos assim, uma aversão, um distanciamento, uma incompreensão muito grande quando se diz respeito a mulheres. As mulheres parecem se sentir atraídas por ele com frequência. E olha, pelo jeito que ele age no livro, pelo jeito que ele age com as mulheres, ele parece simplesmente ser um cara bem simpático e bonito. O negócio é que você, como leitor, você tá tendo acesso à cabeça dele. E você sabe que ele tá fazendo aquilo porque ele quer que a mulher deixe ele em paz. Ele afirma não compreender as mulheres, ele fala que as mulheres não fazem sentido na cabeça dele, o jeito que elas agem, o jeito que etc. E isso leva ele a ser, essa visão da mulher como um alienígena, como um ser incompreensível, leva ele a ser extremamente misógino o tempo todo no livro. Não muito especificamente no jeito de agir, porque honestamente ele é, sim, misógino, mas nada surpreendente para uma pessoa que viveu entre os anos 10 e 30 no Japão. Mas os pensamentos dele, uma percepção muito pouco humana das mulheres, é uma coisa que incomoda bastante. Eu acho que é esse o objetivo mesmo, é ser incômodo. Enfim, esse ciclo de bebidas, cigarros, participação de grupos políticos no qual ele não acredita, relações com mulheres a qual ele não respeita, amigos com qual ele não gosta, vai proceduralmente aprofundando essa tristeza, essa depressão que existe dentro dele, até começar as tentativas de suicídio. Por isso que eu achei importante dizer primeiro sobre a história do Dazai. O Yoso é um suicida, assim como o Dazai foi um suicida. Então, assim, agora mais cru as minhas opiniões quanto ao livro. Eu acho o livro extremamente bem escrito. O ritmo é ótimo, a escrita é simples, é até, digamos assim, no sentido de linguagem, é fácil de ler. Mas ao mesmo tempo ele é difícil de ler justamente porque ele é muito deprimente. Não me entenda mal, eu gosto desse tipo de livro. Por exemplo, um dos meus livros favoritos da vida é Memórias do Subsolo. Mas esse aqui, ele vai muito longe nessa tristeza. Existe um consenso hoje em dia de que as obras têm que ser, de alguma forma, didáticas sobre os assuntos que elas abordam. Por exemplo, se você vai abordar depressão, se você vai abordar racismo, você não pode simplesmente mostrar aquilo e causar a provocação, e sim você tem que, digamos, dar uma aulinha sobre aquilo. Eu acho que é um jeito de fazer, mas eu não concordo que esse é o único jeito. No caso disso aqui, ele está falando sobre depressão, ele está falando sobre suicídio, e ele não está falando de uma forma didática, ele não está tentando fazer, digamos, uma conscientização. Esse livro foi publicado muito perto do suicídio do Dazai. O que me faz acreditar que O Declínio de um Homem é essencialmente uma grande carta de suicídio dele. E considerando que o Yoso é extremamente baseado nele mesmo, e ao mesmo tempo o Yoso é tratado como um filho da puta, eu entendo que isso é uma espécie de uma autonota de repúdio do Dazai. É um ódio a si mesmo, é um desprezo a si mesmo. Declínio de um Homem é essencialmente a última pichação do Dazai no Muro da Vida antes de ir embora. Então é um livro espetacular, mas definitivamente não é pra todo mundo. Não é pra você ler isso em qualquer momento da tua vida. Se você estiver mal, isso aqui pode te dar uma... pode te fuder foda, entendeu? Quando eu fui ler, eu tava até que num momento bom, num lugar bom, senti arrastado pra merda. É isso, comenta, dá like ou dislike, sei lá, dá engajamento essa parada. Me siga nas outras redes sociais. Se inscreva. Tchau.